Bom dia, meninas e meninas. Semana passada nós estudamos Semana de Arte Moderna e eu pedi que vocês fizessem os exercícios referentes a isso para hoje. Nesta semana, a professora Thais também deu a vocês Mário de Andrade, encerrando a teoria de literatura do caderno 3. E também ficaram os exercícios para nós corrigirmos hoje. Então, a ideia na nossa aula hoje é corrigir todos esses exercícios. E caso vocês tenham qualquer dúvida, basta vocês me escreverem que eu vou ter o maior prazer em tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Então vamos lá, né? Pegue o material de vocês, o caderno 3, na página 400, né? E lá estão os exercícios que nós pedimos que vocês fizessem para hoje. Nós temos aqui um trechinho do artigo Paranoia ou Mistificação, escrito por Monteiro Lobato. Nós estudamos esse artigo quando estudamos Monteiro Lobato, né, no pré-modernismo, e nós sabemos que isso aqui foi uma resposta que ele deu àquela exposição da Anita Malfatti. Ele vai colocar a exposição da Anita Malfatti na categoria de furúnculos da cultura excessiva, né? Então, vamos combinar que não é um jeito muito simpático de ver a exposição. E aí nós sabemos que o Paranoia Mistificação, como foi dito semana passada, foi a gota d'água, não é, para que a Semana de Arte Moderna acontecesse. Então, vamos pegar esse trechinho que a apostila propõe e fazer essa questão que aqui está, tá? Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas, há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem as coisas e, em consequência, fazem arte pura, guardados os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Esse aqui, a gente já sabe que se refere à arte tradicional, arte acadêmica, né? A outra espécie é formada dos que veem anormalmente a natureza e a interpretam à luz das teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica das escolas rebeldes, surgidas cá e lá, como furúnculos da cultura excessiva. Estas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadamente tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então, uma crítica bem mordaz, né? Bem pouco, é uma consideração muito pouco simpática em relação a Anita Malfatti. Baseando-se no que você leu acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta a obra de Anita Malfatti. Bom, se vocês colocaram letra C, perfeito, não é? Essa pintura da Malfatti que está aqui chama-se O Japonês, né? E tem exatamente características contrárias às outras obras expostas. As outras obras, gente, evidentemente representam pintura acadêmica, né? Pintura tradicional. E a letra C, essa pintura da Anita Malfatti, está inserida nas vanguardas do século XX, sobre as quais nós já falamos para vocês, tá? Então, resposta à letra C. Texto para a questão 2. Vocês têm aqui no texto 1 um poema de Olavo Bilac, tipicamente parnasiano, tradicionalmente parnasiano. E no texto 2, uma paródia que foi feita do texto do Olavo Bilac por um artista cujo pseudônimo é Ruó Bananeira, não é? Ou seja, ele faz uma gozaçãozinha básica, não é? Em cima desse poema do Bilac. Então, aqui está o primeiro texto. Ora direis ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir o sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizes quando não estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Então, nós temos aqui um soneto, forma clássica, versos decassílabos, né? Um tratamento muito respeitoso a um tema considerado caro para os autores parnasianos. Agora, veja só o que o artista moderno fez com este texto, não é, do Olavo Bilac. Estrela, e já, só um detalhezinho.
está em português, beleza, mas é um português macarrônico, viu, gente? É um português misturado com italiano, né? E isso faz parte desse procedimento dessa primeira geração que ridiculariza os textos clássicos. Estrela, quer escutar estrela? Não é estrela. Você está maluco? Eu te dirò, entanto, que para escutá-las, muitas vezes levanto e vou dar uma espiada na janela. E passo as noites a conversando com ela, enquanto que as outras, lá de um canto, estou me espiando. E o sol, como brilhante, nasce. Olho para o céu, cadê a estrela? Direis, então, oh, meu ilustre amigo, o que é que as estrelas te diziam quando eles vieram conversar contigo? E eu te dirò, estude para entendê-la, pois só quem já estudou astronomia é capaz de entender estas estrelas. Ou seja, isso aqui não é português, isso aqui não é italiano, não é? É uma mistura das duas coisas que a gente chama normalmente de português macarrônico. Vamos lá, então, né? O português lá dos bairros do Bexiga, do Brás, não é? O texto 1 é o célebre soneto 13 de Via Láctea, de Olavo Bilac. O texto 2 é de João Bananeira, pseudônimo de Alexandre Ribeiro Marcondes Machado, e encontra-se no livro La Divina Encrenca, de 1915. Essa obra pode ser considerada precursora do modernismo brasileiro, por satirizar a literatura consagrada, especialmente a poesia parnasiana, contra a qual os modernistas iriam investir. Explique por que o soneto de João Bananeira é uma paródia do soneto de Bilac. Então, quando a gente lê esse segundo texto, a mesma sensação que a gente tem é quando nós lemos aquele texto assim: minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Ou seja, é impossível você ler esse texto sem se lembrar da canção do exílio, do Gonçalves Dias, certo? Aqui, basicamente, acontece a mesma coisa, né? O texto, a resposta que se esperava de vocês é que o texto de João Bananeira imita o texto do Bilac, né? Seja no assunto, o assunto é o mesmo, não é? Seja no formato. E aí é importante que vocês coloquem que o texto 2 parodia, ridiculariza o texto de Olavo Bilac, certo? Então era isso que vocês deveriam ter colocado, tá? Depois, nós temos o texto que vai servir de base às questões 3 e 8, que é um poema sobre o qual eu falei para vocês quando nós estudamos Semana de Arte Moderna. É o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, onde ele vai criticar os parnasianos, né? E vai criticar isso explicitamente. Ele nem vai usar duplo sentido, enfim, para isso, tá bom? Vamos lá, então. Os sapos, enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Gente, esse deslumbra aqui não é no sentido positivo, tá certo? Se a gente fosse comparar com os dias de hoje, é como aquela pessoa que não pode ver um flash que está fazendo pose para tirar foto, né? Que não pode viver nenhuma situação desde tomar o café da manhã até ir dormir, que não precisa fotografar para as redes sociais. Ou seja, o deslumbrado é aquele que quer aparecer, tá certo? Aquele que se empolga com pouca coisa, né? Pois é, os sapos aqui que representam os parnasianos são exatamente assim. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. É para ler assim mesmo, tá? Esse verso que aqui está é como se fosse assim um refrão que vai reproduzir o coachar dos sapos. E, novamente, é um jeito, né, de criticar aí os parnasianos, tá? O sapo tanoeiro parnasiano aguado diz: meu cancioneiro é bem martelado. Repare que ele abre aspas aqui antes de meu, né? E essas aspas só vão se fechar algumas estrofes depois. Ou seja, de meu cancioneiro é bem martelado em diante, é a fala de um parnasiano. Preste atenção a isso, tá? Vede como prima em comer os hiatos, que arte! E nunca rimos termos cognatos. Meu verso é bom, frumento sem joio, faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma, reduzir sem danos
Há formas, há forma. Ô, gente, essa é a principal crítica feita aos parnasianos. A forma é muito mais importante do que o conteúdo. Então, é como se fosse um moldezinho, né? Para fazer todos os versos iguais, tá? Clame a saparia em críticas céticas. Não há mais poesia, mas há artes poéticas. Artes poéticas, arte pela arte, valorização formal. E é aqui que termina a fala desse parnasiano que ele imagina aqui, tá? Urra o sapo boi, meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro, a grande arte é como lavor de joalheiro. Ô, gente, olha a paródia aqui, né? Isso aqui remete diretamente ao poema Poética de Olavo Bilac, em que ele faz exatamente isso, né? Imito ourives quando escrevo, imito o lavor com que ele faz uma flor. A forma do poema é uma joia a ser lapidada. Ou bem de estatuário, tudo quanto é vário, tudo quanto é belo, tudo quanto é vário, canta no martelo. E aí você vai juntar esse texto a este segundo, ao próximo texto, que é o texto 4 do material de vocês, e também é uma gozaçãozinha básica dos escritores da Semana de Arte Moderna. Aviso à praça. Pantosofo, Pateromínio e companhia, proprietários da grande fábrica internacional de sonetos, madrigais, baladas e quadrinhas, comunicam que, em virtude do grande movimento de suas oficinas nesses últimos tempos, e para atender a inúmeros pedidos de fregueses, resolveram montar, na cidade de São Paulo, um laboratório de análises químicas gramaticais, além de um moderno gabinete de investigações e capturas literárias. Confeccionam-se com perfeição mofinas, verrinas, diatrites, catilinárias e panfletos. Trabalho garantido e sério. Aceitam-se encomendas para serem executadas em 12 ou 24 horas. Promete-se discrição. Gente, o recado não tinha como ser mais explícito, não é? A primeira pergunta, a questão 3, é a seguinte. O texto 3 é parte do poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, lido em 15 de fevereiro de 1922, na segunda noite da Semana de Arte Moderna. Quem são os sapos a que se refere o poema? Então, bastava vocês terem escrito que os sapos são os poetas parnasianos, né? Como nós já comentamos durante a leitura com vocês. Texto 4, questão 4. O sapo tanoeiro, tanoeiro é quem faz tonéis, barris. É também chamado sapo martelo, em razão do som que produz. Por que esse sapo é utilizado pelo poeta como representação satírica do poeta parnasiano? Gente, a primeira coisa, né, que você deveria colocar é que isso aqui é uma caricatura do poeta parnasiano, certo? E ao compará-lo com o sapo martelo, não é? Ou o sapo tanoeiro, ele valoriza aquele ritmo que é sempre igual, aquela forma que é sempre igual do poeta parnasiano. Então, o objetivo, ao chamar o poeta parnasiano de sapo tanoeiro, é ridicularizar o seu hábito de supervalorizar a forma. Tá certo? Então, era isso que se esperava que vocês escrevessem aqui, tá bom? Próxima questão. Entende-se por um Jean Beman. Vocês viram muitos exemplos disso quando estudaram o Renascimento no ano passado. O Jean Beman pode ser chamado também de encadeamento de versos ou cavalgamento sintático. É quando um verso continua sintaticamente o outro. Então, um tem o sujeito, o outro tem o predicado, um tem o verbo transitivo direto, o outro tem o objeto direto, por exemplo, tá? A divisão de uma frase entre dois versos. Como exemplo, basta observar o texto 1 para notar que a frase certo, perdeste o senso, se dividiu entre os versos 1 e 2. Então, o verbo numa, o objeto direto na outra. Localize outro procedimento semelhante no texto 3. Olha, gente, havia várias respostas possíveis, tá? Uma delas está aqui. Meu cancioneiro, barra, é bem martelado. Olha lá, sujeito e predicado. Um outro trechinho, vede como primo, barra, em comeros e atos. Então, quando existe essa continuação sintática, nós temos o que nós chamamos de um Jean Beman ou encadeamento de versos.
Chama-se rima rica aquela que se estabelece entre palavras de classes gramaticais diferentes. Substantivo com verbo, verbo com adjetivo, sei lá, assim por diante, não é? O que ocorre, por exemplo, na primeira estrofe, no texto 1, entre certo e desperto, adjetivo com verbo. Ou entre entanto e espanto, ou seja, conjunção com verbo. No texto 3, destaque 3 rimas desse mesmo tipo. Então, nós poderíamos colocar bom, que rima com com. Olha lá, adjetivo com preposição. Então, bom, entre aspas, rima com a palavra com, entre aspas também. Ou ainda, boi, que rima com foi. Viram só? Olha lá, substantivo com verbo. Então, boi que rima com foi. Ou ainda, estatuário e vário. Estatuário, substantivo. Vário, adjetivo. Ou ainda, belo que rima com martelo. Belo é adjetivo, martelo é substantivo. Ou seja, 3 rimas quaisquer, não é? Em que haja aí mudanças de classes gramaticais, tá? Questão 7. Sabendo-se que as rimas ricas e o enjambement eram expedientes típicos do parnasianismo, o que justifica o fato de Manuel Bandeira usá-los justamente em um poema que critica tal escola literária? Então, sabe usar o próprio veneno? É mais ou menos isso, né? Ele usa recursos do parnasianismo para criticar o próprio parnasianismo. E o objetivo é ridicularizar esses recursos. É como se ele dissesse assim, olha, eu também sei fazer, certo? Então, ele usa os recursos do parnasianismo justamente para ridicularizar o parnasianismo. Questão 8. Oswald de Andrade afirmou no seu Manifesto da Poesia Pau-Brasil: só não se inventou uma máquina de fazer versos, já havia o poeta parnasiano. Eles não dão uma chance, né? Releia o poema de Manuel Bandeira e o texto 4 e comente que relação ambos estabelecem com a asserção, com a afirmativa de Oswald de Andrade. Bastava vocês terem colocado que ambos criticam o hábito do parnasiano de valorizar a forma, de deixar o conteúdo em segundo plano, enquanto que a forma fica em primeiro plano, tá? Bom, e aí, gente, a questão 9 traz um quadro da Tarsila do Amaral, que vocês devem ter visto na última exposição do MASP, o Mamoeiro, e o teste aqui do Enem é bem simples, tá? O modernismo brasileiro teve forte influência das vanguardas europeias. A partir da Semana de Arte Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da arte brasileira, definitivamente. Tomando como referência o quadro Mamoeiro, identifica-se que nas artes plásticas A, então a resposta, gente, era a letra B. A forma estética ganha linhas retas e valoriza o cotidiano. Ou seja, é uma arte que é totalmente o contrário da arte acadêmica, tá? Então, esses eram os exercícios que vocês deveriam ter feito sobre a Semana de Arte Moderna. Para encerrar o nosso trabalho de hoje, nós vamos corrigir os exercícios sobre Mário de Andrade. Eles estão aí também no caderno 3 e eles estão a partir da página 405, certo? Então, vamos corrigi-los e, com isso, nós encerramos o caderno 3. Na próxima semana, iniciamos o 4, tá? Vamos lá, então. Texto para as questões 1 e 2, trechinho da obra Macunaíma, que vocês estudaram aí na última aula de literatura com a professora Thais. No outro dia, amanheceu fazendo um calorão terrível, e Macunaíma suava que mais suava, de um lado para outro, enraivecido com a injustiça do governo. Quis sair para espairecer, porém, aquela roupa tanta aumentando o calor, teve mais raiva. Teve raiva por demais e maliciou que ia ficar com a butecaiana, que é a doença da raiva. Então exclamou: Ara, ande ao quente, ria-se a gente. Tirou as calças para refrescar e pisou em cima. A raiva se acalmou no sufragante e, até que muito satisfeito, Macunaíma falou para os manos: paciência, manos. Não, não vou na Europa, não. Sou americano e meu lugar é na América. A civilização europeia, de certo, esculhamba a inteireza do nosso caráter.
Durante uma semana, os três vararam o Brasil todo pelas caxingas de areia marinha, pelas caxingas de mato ralo, para ver se achavam alguma panela com dinheiro enterrado. Não acharam nada. Paciência, manos. Macunaíma respondeu Macambúzio. Jogamos no bicho, jogamos no bicho. Bom, vamos às questões, então, vamos ver se vocês saíram bem. O texto acima é trecho de Macunaíma, de Mário de Andrade. Destaque do excerto, destaque do fragmento. Uma passagem fantasiosa. Gente, a passagem fantasiosa é quando diz que eles atravessaram o país a pé, né? Eles vieram da Amazônia para São Paulo a pé em 3 dias. Então, era só abrir aspas e colocar esse pedacinho. Durante uma semana, os três vararam o Brasil todo. Então, é uma passagem fantasiosa, porque, efetivamente, isso não é possível, tá? Letra B, um exemplo de vocabulário coloquial. Por exemplo, amanheceu fazendo um calorão terrível. Olha, gente, esse era um fragmento possível, né? Quando ele diz, por exemplo, não vou na Europa, não. Também, né? Também, porque na norma culta é vou à Europa e não vou na Europa, certo? Então, essa construção que aqui está também pertence à linguagem coloquial, tá bom? E aí a letra C reforça justamente isso, né? Um exemplo de sintaxe coloquial. Aí mais específico, então seria esse mesmo. Não vou na Europa, não. Pensando que na forma culta seria não vou à Europa. Tá bom assim? Questão 2. A civilização europeia, de certo, esculhamba a inteireza de nosso caráter. Qual a relação dessa frase com a situação vivida por Macunaíma no texto apresentado? Gente, como diz o texto, está um calorão terrível, né? E ele está fazendo o quê? Usando roupa. Ele é um índio usando roupa, não é? Por isso que essa civilização europeia esculhamba a inteireza do nosso caráter, e não é caráter enquanto comportamento, não é? Segundo o próprio Mário de Andrade, o Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, porque ele está em formação. Ele representa esse Brasil em formação. E esse Brasil em formação absorve, não é, essas características todas da Europa. Então, a frase se refere ao excesso de roupa que Macunaíma está utilizando, apesar do calor. E ele utiliza esse excesso de roupa por conta da influência europeia. Então, era isso que se esperava que vocês colocassem aqui, tá bom? Letra B. Pode-se afirmar que, com essa frase, a personagem está fazendo uma generalização indevida e, por isso, cômica? Claro, tá certo? Claro que sim. Por conta da roupa, né, ele já fala em esculhamba a inteireza do nosso caráter. Então, é isso porque ele usa um exemplo restrito para algo que é amplo demais, tá? Então, era isso que se esperava que vocês colocassem. Letra C. Essa frase contém um ponto de vista muito comum entre os modernistas. Explique. Então, o que existe aqui, não é? É o fato de nós importarmos ideias do velho mundo para formar a nossa cultura, certo? E esquecendo, muitas vezes, características que são nossas. Tá? Então, é isso, é uma crítica que é feita ao fato do brasileiro, principalmente esse brasileiro do século XIX, né? Ser um brasileiro do século XIX, começo do século XX, ser um brasileiro que acaba importando essas características e deixando de ser quem ele é. Texto para as questões 3 e 4. Inspiração. Onde até na força do verão havia tempestades de ventos fortes e frios, de crudelíssimo inverno. Ele usa aqui uma epígrafe tirada da peça Frei Luís de Souza, de Almeida Garrett. Mas o texto, gente, é moderno, moderno mesmo, tá? São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original, arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno e inverno morno, elegâncias sutis, sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris, bofetadas líricas no Trianon, algodoal, São Paulo,
comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. E aí as perguntas são as seguintes. Então vamos aqui à primeira. A literatura de Mário de Andrade, assim como a de seus companheiros modernistas, caracterizou-se pela conciliação entre a importação da cultura europeia, representada pelas vanguardas modernistas. Lembre-se de que essas vanguardas não nasceram no Brasil. O Oswald de Andrade vai trazê-las para cá e elas vão acabar se misturando a características nossas, tá? E o estudo e incorporação de elementos brasileiros. Demonstre como este último aspecto pode ser visto no trecho de Macunaíma e em Inspiração. Gente, os dois textos trazem elementos típicos da cultura brasileira. No caso de Macunaíma, a gente poderia citar o jogo do bicho, por exemplo, citado logo ao final do texto, não é? Ou quando ele usa, por exemplo, termos no fragmento que se refere à linguagem falada, como ara em vez de hora, por exemplo, né? E butecaiana, né? Para fazer referência à raiva. Então, isso em relação a Macunaíma. Em relação à inspiração, o texto descreve São Paulo e a beleza que Mário de Andrade vê na sua cidade. Então, também é um elemento típico do Brasil, tá bom? Então, era isso que era para ter colocado. Questão 4. O poema Inspiração faz parte de Pauliceia Desvairada, primeira obra do modernismo brasileiro. Embora tentasse negar qualquer ligação com o futurismo, uma das vanguardas europeias daquele momento, Mário de Andrade pratica o simultaneísmo proposto pelos futuristas, mas lhe dá outro nome e definição. No prefácio interessantíssimo, texto teórico que abre o livro, ele chama o verso simultaneísta de verso harmônico, propondo uma analogia com a música. Como em música, a harmonia diz respeito à estrutura de sons simultâneos, enquanto a melodia é a organização de sons sucessivos. Mário chamava melódico o verso tradicional, em que as palavras se relacionam na sequência sintática da frase. Transforma-se o amador na coisa amada, por exemplo. E harmônicos, os versos feitos da justa posição de elementos concomitantes. A dica da resposta está aqui, né? Como ele dá o exemplo, não ficou difícil achar um verso que fosse assim. Arroubos, lutas, setas, cantigas, povoar, ou fugas, tiros, tom mix. Aponte casos de simultaneísmo ou verso harmônico e inspiração. Olha, gente, é quase o texto todo, tá? Poderia ter colocado esse verso aqui. Terceiro verso, Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro. Tudo exatamente como está no poema, com as reticências, né? Como ele colocou exemplos, precisa colocar pelo menos mais um. Por exemplo, luz e bruma, forno e inverno morno. Então, todos esses versos que são simultaneístas, né, são os versos que o Mário de Andrade chamou de harmônicos. Questão 3. A literatura de Mário de Andrade, assim como a de seus companheiros modernistas, caracterizou-se pela conciliação entre a importação da cultura europeia, representada pelas vanguardas modernistas, e o estudo e incorporação de elementos brasileiros. Demonstre como este último aspecto pode ser visto... Ai, desculpa, isso aqui a gente já viu, não é? Estou repetindo a questão, tá certo? A próxima questão, na verdade, está aqui, né? É sobre o próximo texto, perdão. Texto para as questões de 5 a 9. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Granfino de despudor, esporte, ignorância e sexo, burro como uma porta, um coió. Mulher gordaça, filó, de ouro por todos os poros, burra como uma porta, paciência. Plutocrata sem consciência, nada porta, terremoto, que a porta do pobre arromba uma bomba. Muito bem, aí a questão 5 é a seguinte. O poema transcrito não tem título, como a maioria dos poemas de Lira Paulistana, o último livro de poesia de Mário de Andrade. Mas se o autor tivesse desejado dar-lhe um título, este poderia ser Retrato de Família. Por que esse título seria adequado? Primeira pergunta. E qual o sentido irônico que ele teria? O título é adequado porque a cada estrofe, respectivamente, ele faz referência a um dos membros da família. Primeira estrofe, a filha, depois o filho,
depois a mãe, depois o pai. Então, a primeira parte da resposta é essa. Cada estrofe faz referência a um membro da família e você identifica em cada estrofe que membro é esse. E você deveria terminar a resposta, né, mostrando que esse retrato é irônico, porque toda essa família, repetindo as palavras de Mário de Andrade, é burra como uma porta, né? Ou seja, difícil respeitar, né, gente? É um pessoal, não é, muito mais preocupado com futilidades do que com coisas importantes. Então, era basicamente isso que se esperava que vocês tivessem colocado. Questão 6. Na fase final de sua obra, Mário de Andrade voltou-se para a crítica social. Afirmação, né? Qual o alvo da crítica do poeta neste poema? Aliás, não só neste poema, né? O alvo da crítica é a elite paulistana, né? Que aqui é analisada de uma forma bastante irônica. Tá? Questão 7. Releia a primeira estrofe e assinale a alternativa correta. A primeira estrofe é esta. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. E aí você deve dizer qual é a correta. Se vocês colocaram a letra E, perfeito, E de elefante. O verso 4, em itálico, reproduz a voz elogiosa de outras pessoas. As pessoas acham que ela é um amor, né? Bem como a voz sarcástica, afinal é uma ironia, né? Em relação à moça linda, mas que é burra como uma porta. Então, letra I é a resposta. Questão 8. No final de sua obra, Mário de Andrade, sem deixar de ser moderno em sua sensibilidade e linguagem, passou a utilizar alguns elementos tradicionais que evitara na época heroica, ou seja, no começo do modernismo. É o caso da métrica tradicional. Neste poema, os versos são metrificados, isso é uma afirmação, né? Qual é a medida deles? Então, é sempre assim. Nos três primeiros versos, né, nós temos redondilhas maiores. São versos de 7 sílabas. Né? E o último verso de cada estrofe tem 3 sílabas. Então, em cada estrofe, os 3 primeiros têm 7 sílabas, são redondilhas maiores, e o último é um verso trissílabo. E aí, gente, a última questão é a número 9, que pergunta o seguinte. Nas 3 primeiras estrofes, como se deve pronunciar o terceiro verso para que ele tenha a mesma medida dos 2 primeiros? É preciso fazer um ajuste aí, não é? Senão vai dar uma sílaba a menos, né? Como é que se faz isso? É você ler o verso pausadamente, não fazendo a elisão. Para quem esqueceu, é quando uma palavra termina em vogal, a outra começa em vogal, você conta uma sílaba só. Então, por exemplo, quando se lê como uma, não se lê como uma, se lê como uma, separando devidamente as sílabas. Então, a resposta era essa. O verso deveria ser feito pausadamente, sem a elisão das vogais, para que completasse as 7 sílabas. Né? Então, gente, era isso. Eram esses exercícios que a gente pediu para vocês fazerem para hoje. Aí está a correção. Caso vocês tenham qualquer dúvida, basta escrever, tá certo? Uma boa semana para vocês, um grande beijo no coração de todos e até a próxima aula. Tchau.